Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o presidente da farmacêutica Axê, uma das maiores do setor no país, José Vicente Marino, um executivo que já foi presidente da Avon e das operações no Brasil da Johnson & Johnson. Vamos conversar também com o presidente da 5ASEC, Fábio Roth. Ele revela por que o Brasil virou o principal mercado da marca francesa no mundo. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. No ano passado, o comando da farmacêutica Axê, dona de marcas como Decongex, Sorine, foi para as mãos de José Vicente Marino, paulistano, executivo com uma longa carreira no mercado de consumo. Ele, por exemplo, já foi presidente da Avon e das operações no Brasil da Johnson & Johnson. E é com José Vicente Marino, CEO da Axê, que vamos conversar neste bloco do Show Business. Zé, vou te chamar de Zé, né? Por favor. Obrigado pela presença aqui agradeço no Show Business, aqui no nosso estúdio. E, além de presidir a Axê, você é conselheiro da Track & Field, já foi presidente do conselho da Track & Field, é conselheiro também da Baruel e de um instituto, Acatu, que é uma ONG, né? Que é a sua parte ali de ação social mesmo. Como é que é lidar com tantos negócios, Zé? Né? Porque a gente está falando de áreas muito diferentes, né? Você, inclusive, presidiu companhias num setor que não tem nada a ver com farmacêutica. Como é que é lidar com tantos negócios diferentes? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui num programa tão respeitado e tão tradicional. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você. Olha, a gente tem que se dedicar um pouquinho para cada coisa, né? Claro, o Axê, na posição de CEO, é a minha atividade principal, é isso que eu acordo e durmo Axê todos os dias, 7 dias por semana. E eu tive um pedaço na minha carreira que eu fiquei só como conselheiro. E aí acabei acumulando 2 conselhos que acabam sendo muito positivos, porque você vê outros tipos de negócio, outros problemas, outras soluções. Isso traz insight, trazem um oxigênio, né, para a gente poder fazer o melhor nosso trabalho como executivo também. E o Instituto Acatu, lá com Hélio Matar e com toda a turma do consumo consciente, né? Uma coisa que eu trago dentro de mim, que eu vim me formando, né? E que eu gosto de contribuir, gosto de estar presente. Então, dedicar um pouco daquilo que a gente tem mais precioso, que é o nosso tempo, para as causas que a gente acredita, fazem muita diferença. É bom você falar de tempo, né? Essa palavra tempo. Eu recebi, tempos atrás, aqui no Show Business, um CEO de um gigantesco conglomerado de luxo, e eu perguntei para ele, o que é luxo hoje? Ele falou, luxo é ter tempo. Isso é luxo hoje. Como é que você divide o seu tempo, Zé? Olha, com tantos negócios, né? Você é presidente de uma das maiores farmacêuticas do país, por exemplo. Assim, a primeira coisa é acordar mais cedo e dormir mais tarde. Então, essa é a primeira coisa. Mas você dorme pouco, então? Não durmo pouco. Eu consigo dormir 7 horas, 6 a 7 horas, o que é suficiente para mim. E ter bastante disciplina, né? É ter uma presença naquilo que você faz. Então, quando eu estou numa reunião, eu estou na reunião. Quando eu estou conversando com alguém, eu estou conversando com alguém. Então, é a qualidade do tempo que você dedica. Eu costumo falar, vamos ter uma conversa de qualidade? Vamos ter um tempo de qualidade para discutir esse assunto? Então, quando eu estou numa reunião de um conselho de uma empresa que eu participo, eu estou naquela reunião, eu me preparo para aquela reunião, eu leio, eu faço minhas anotações, eu tenho minhas perguntas. Então, é a qualidade do tempo que você coloca nas coisas que vai fazer a diferença. Então, para poder ser um pouco mais produtivo, né? Agora, com tantos negócios e ramos que você, ao longo da sua trajetória, você se dedicou e dedica, qual que foi o setor mais desafiador? É o atual, por exemplo, de saúde?
Eu acho que o setor de saúde é um dos setores mais desafiadores que tem para qualquer profissional. Porque a gente está mexendo com vida, a gente está mexendo com cura, a gente se relaciona com médicos, a gente ajuda numa educação continuada para médicos, a gente fica incessantemente buscando o melhor tratamento para o paciente, tentar descobrir, tentar trazer uma melhor molécula, uma melhor combinação de moléculas para que a gente possa oferecer ao paciente um melhor tratamento com o menor nível de efeito adverso possível. Então, assim, é um setor muito regulado, é um setor onde a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, sem dúvida, né? Uma empresa como a Axê, com 6.200 colaboradores... 6.200. 5 fábricas espalhadas no Brasil, a gente tem praticamente 1.000 produtos, a gente está em quase todas as patologias e especialidades médicas. Então, é uma responsabilidade grande. E é importante você frisar ao nosso espectador e ouvinte que é uma empresa brasileira, né? Porque tem gente que confunde que é francesa, né? Porque por conta do acento ali do Axê, é uma empresa brasileira, né? É uma empresa brasileira, de capital brasileiro, são 3 famílias, apesar de que a própria classe médica qualifica e coloca o Axê dentro das grandes multinacionais. Pela oferta de produtos, pela qualidade dos produtos que a gente traz, bastante assim, a gente tem orgulho de ser a empresa de melhor reputação considerada pela classe médica. Acabou de sair a pesquisa do Instituto Ipsos. Então, assim, a gente tem apesar de ser uma empresa brasileira, a gente tem uma qualidade internacional, a gente foi pioneiro no Brasil em trazer novas moléculas, em trazer as patentes que caíam, ser o primeiro medicamento a oferecer para pacientes e médicos. Então, realmente, somos uma empresa brasileira com nome francês, e uma reputação interessante isso. Como é que é feita essa produção? Porque você está falando de muitos produtos, centenas de produtos, né? Eu citei 2 no começo do programa, mas são centenas de produtos. Como é que é a produção? É ininterrupta? Porque vocês têm 5 fábricas, né? Isso. Uma delas em Guarulhos, aqui perto, né? Isso. Como é que é ininterrupto a produção ali de vocês? Hoje a gente está produzindo em 2 turnos, então a gente para no 3º turno, mas a gente tem muitas salas de produção. A produção de medicamento é uma produção muito especializada, porque você precisa ter um ambiente muito controlado, com nível de partículas muito baixo. Então, cada máquina numa sala controlada, numa sala fechada, a gente registra os lotes que a gente produz. Então, ao produzir um medicamento, um Decongex, por exemplo, como você citou, eu tenho um determinado tamanho de lote que eu produzo por vez. Então, eu não posso produzir quanto eu quero. Numa indústria de consumo, numa indústria de um produto não regulado, eu ligo a máquina e saio produzindo. Na indústria farmacêutica, a gente produz aquele batch, a gente produz aquele lote a lote. Então, um trabalho de planejamento de produção muito grande. Então, claro, a gente tenta produzir alguns lotes sequencialmente. A gente chama isso de uma campanha, então faço uma campanha de 4, 5 lotes, mas a gente tem medicamentos líquidos, a gente tem medicamentos sólidos, a gente tem cápsula, a gente tem comprimido revestido, tem tecnologia seco, tem tecnologia úmida, então é uma grande complexidade controlar tudo isso, mas a gente no Axê tem a felicidade de ter a mais alta tecnologia à disposição do paciente no Brasil e do médico. Osnay, qual que foi a sua reação quando você chegou há 1 ano? Você está completando um pouco mais de 1 ano no comando da empresa, né? Quando você viu esse universo aí de fábricas, 2 turnos de produção de centenas de produtos, 6.000 funcionários, mais de 6.000 funcionários, você se assustou? Não, a gente não. Eu estou preparado para esse desafio. Você está acostumado com isso, né? Eu estou preparado para esse desafio. Eu acho que a minha vida veio me preparando para esse desafio. Eu vim me formando para estar onde eu estou hoje, né? A primeira reação foi uma reação de respeito. Respeito à história do Axê, respeito ao que foi construído, respeito à classe médica, que tanto se dedica para o melhor tratamento para o paciente. Então, assim, a nossa missão, né, de mais vida para você,
Então a gente fala, Axê mais vida para você. A gente quer oferecer para o paciente o melhor tratamento disponível e a gente quer cuidar do paciente um de cada vez, para que a gente possa realmente fazer o tratamento adequado, ajudando os médicos com educação continuada, com propaganda médica, oferecendo nossos produtos, oferecendo amostra para que o médico possa oferecer ao paciente. Então, assim, é uma complexidade grande, mas como tudo na vida, a gente precisa montar um bom time, né? E time é o grande segredo de qualquer líder de um negócio, é você montar um time que tenha todas as competências que eu não tenho para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Na hora de escolher um bom time, o que você mais valoriza? Qual a característica ali mais forte que você valoriza? Depende muito da posição, né? Depende muito do para que eu estou procurando. Então, se eu preciso de uma pessoa especializada na indústria farmacêutica, então a experiência com a indústria farmacêutica é muito importante. Mas, sem dúvida nenhuma, as competências comportamentais são as mais decisivas. Comportamentais? Comportamentais no sentido liderança, disciplina, delegação, saber ouvir, saber conversar. Então, essas competências, quando a gente chama de competências soft, né? Não são as competências hard, essas competências soft, elas são as diferenciadoras do grande profissional do bom profissional. E você consegue identificar rapidamente essas soft skills? Ou você costuma recrutar gente que você já conhece há um bom tempo? Não, geralmente eu não trago muito pessoas que já trabalharam comigo anteriormente. Hoje no Axê tem uma pessoa na companhia que se juntou a nós, nosso diretor comercial, que nós trabalhamos juntos lá na Johnson & Johnson, mas ele era trainee e eu já era diretor, então não chegamos a trabalhar juntos. A gente tem uma área de recursos humanos equipada para poder fazer as entrevistas, selecionar as pessoas, e a gente também busca ajuda de especialistas. A gente tem na nossa governança um conselho de administração bem participativo. Eu peço ajuda do conselho para selecionar os líderes da companhia, peço para que eles entrevistem. Então, que quando a gente escolha o profissional e o profissional escolha a gente. Porque é muito importante isso, né? Eu, quando fui pro Axê, eu escolhi pro Axê. É diferente, não foi só o Axê que me escolheu. Então, essa escolha mútua é que gera valor para todo mundo e gera o compromisso e a vontade de dar certo, né? E olha só, uma das novidades recentes da companhia foi que vocês fecharam aí um contrato com a Atiaia Renováveis. Para que esse contrato? É para se tornar autoprodutor de energia elétrica de origem fotovoltaica. Tudo porque vocês têm uma missão aí muito clara de 100% da energia elétrica utilizada virão aí de fontes renováveis. Primeiro, como isso vai ser possível? Porque a gente está falando de 100%. E já tem uma meta ali, olha, 2030, a gente já tem um ano ali para atingir esse 100%? Na realidade, a gente começa a operar junto com a Atiaia agora no final de 2024. A planta fica pronta, fica no município de Goiânia, em Pernambuco. Essa planta já fica pronta agora no final do ano e a gente já começa a produzir energia lá. Hoje, 100% da energia que a gente já compra de fontes renováveis. E agora a gente vai passar a autoproduzir essa energia em parceria com a Atiaia. A gente arrenda a fábrica da Atiaia, eles operam essa fábrica de geração de energia e essa geração de energia supre toda a nossa necessidade. Com isso, na cadeia de carbono, na cadeia de emissão, na sustentabilidade, né, quando a gente fala de escopo 1, que é aquilo que eu gero, escopo 2, que é a minha produção de energia, a gente vai zerar as emissões de carbono no escopo 2. Então, a gente vai uma empresa que gera zero resíduos, zero emissão de carbono na utilização e na produção de energia. Isso é muito bom para o ambiente, isso é muito bom para a saúde das pessoas e do planeta. Isso veio na sua atual gestão já? Isso já era um projeto que já vinha caminhando, a gente já comprava energia renovável e que a gente acelerou para... Eu faço essa pergunta porque você se define
como um sujeito que acredita na sustentabilidade como forma de fazer negócios. É assim, Zé? É assim, porque assim, o negócio tem que ter um lado econômico, mas ele tem que prestar um serviço para a sociedade, né? Uma vez, uma pessoa com quem eu trabalhei falou assim, quando você abre uma empresa, o que te pedem? Te pedem um contrato social. O contrato social, qual é o seu contrato com a sociedade? O que você, como negócio, vai produzir para a sociedade? Qual é o legado que você deixa para a sociedade? Então, isso sempre norteou muito minha vida. Eu tenho um pouquinho de sorte também, né? Tem um componente de sorte, você acha? Tem um componente de sorte, é fundamental. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas como a Best Foods, a antiga Refinações de Milho Brasil, uma escola comercial, a Johnson & Johnson, uma empresa que eu bato continência, né, que tem um credo. Lá eu comecei a aprender um pouco do valor social da companhia. Depois eu trabalhei na Natura por 8 anos, uma empresa que tem um compromisso verdadeiro com o meio ambiente. Então, eu tive sorte de ter isso na minha trajetória de vida. E aí isso me ajudou a me formar como pessoa. E realmente, assim, o que eu entrego para a sociedade, como eu cuido do planeta, isso é relevante. Acho que quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Então, assim, trabalhar no Axê, trabalhar com saúde, poder ver cura das pessoas, tirar a dor, trazer alívio para a dor, sabe, ajudar uma mãe a cuidar de uma criança, isso é maravilhoso. Isso realmente faz muita diferença, faz a gente acordar com mais vontade e isso se traduz em resultados econômicos superiores. Quando você entrega mais valor para a sociedade te devolve mais valor. Vê essas grandes companhias de tecnologia que mudaram a nossa vida. Não, mudou o comportamento, nosso comportamento, mudou o jeito que a gente vive. Aí fala, nossa, essas companhias são companhias multibilionárias, mas elas mudaram a sociedade, elas trouxeram muita coisa boa para todos nós. E é por isso que elas têm esse valor. Então eu acredito profundamente nisso. Você é um cara religioso? Eu tenho formação religiosa católica. Formação religiosa católica. Formação, me formei religiosa católica. Sou um cara muito ligado à espiritualidade, acredito na espiritualidade, mas eu não sou um praticante de praticar rituais religiosos hoje em dia. Mas você acha que a religião teve um papel na sua trajetória profissional? Tem? Ela tem um papel fundamental, a crença em Deus, a crença em algo maior, a crença que a gente pode fazer mais e que estamos aqui por um propósito, é uma crença que eu nasci com ela, né? Muito bem. Vocês anunciaram também, a empresa anunciou aí semanas atrás que colocaram à disposição 60 estações de atendimento de telemedicina para abrigos do Rio Grande do Sul. Por que essa doação foi feita especialmente focada em telemedicina? Por que essa decisão? Porque vocês poderiam doar outras coisas, inclusive dinheiro, como muitas empresas, né, doaram. Inclusive a gente recebeu aqui no Showbiz, a gente que doou 1 milhão, alguns milhões e tal. Vocês não, vocês foram muito focados na telemedicina. Bruno, a gente fez muita coisa com a história do Rio Grande do Sul. A minha esposa é gaúcha. Então eu tenho uma ligação emocional com o Rio Grande do Sul muito grande. Eu morei no Rio Grande do Sul no final dos anos 90, então eu também tenho uma ligação pessoal muito grande, mas a gente se indignou, todo mundo se indignou, como a sociedade toda. A gente fez uma campanha de doação que cada doação que um colaborador desse, a gente dobrava. Então o colaborador dava um, a gente dava outro. Então a gente arrecadou mais de 27 toneladas de produtos de água, produto de limpeza, roupa, cobertor dos colaboradores do Axê. Conseguimos transporte de graça com as empresas que fazem transporte para a gente. E na conversa com a sociedade civil do Rio Grande do Sul, com os médicos, com a classe médica, Conselho Regional de Medicina, eles falaram, nós vamos precisar atender essas pessoas que estão nos abrigos.
Nós não temos como fazer isso. Nós vamos precisar de um sistema de telemedicina. Nós precisamos comprar um sistema de telemedicina. Isso custa caríssimo. Então, a gente conseguiu arrecadar dinheiro para comprar esse sistema de telemedicina e fazer junto com a comunidade médica do Rio Grande do Sul essa doação. Além disso, a gente doou mais de 5 milhões de reais de medicamentos. A gente doou, então, assim, a companhia realmente se envolveu, dos colaboradores, à alta administração, ao conselho de administração, na ajuda para esse momento que a população precisava. Mas o que é essa estação de telemedicina que você está falando lá, que vai ser instalada? Já está instalada. São equipamentos para que o médico possa atender pessoas à distância, que estejam nos abrigos. Então, a gente são médicos voluntários que vão atender as pessoas que estão nos abrigos. Tem 500 mil pessoas morando em abrigo no Rio Grande do Sul. Morreu pouca gente, perto do tamanho de outras tragédias, mas as pessoas hoje estão numa situação muito vulnerável. E nós, como uma empresa farmacêutica, resolvemos atuar na nossa área de atuação. Eu ia perguntar para vocês, porque assim, qual que é o papel de empresas, né, empresas do setor privado, diante de tragédias, que a gente está falando de tragédias climáticas, tragédias humanitárias, como a gente viu e continua vendo no Rio Grande do Sul? Bom, o nosso papel é participar da sociedade, a gente está extremamente envolvido com isso, né? Então, primeiro a gente tem que reduzir nossas emissões de carbono, nós temos que ser responsáveis, a gente tem que fazer a coisa correta. Eu costumo dizer que não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Então, a gente tem que fazer a coisa certa, do jeito certo. E se nós estamos no ramo da saúde, vamos ajudar no nosso setor de atividade, né? Outra empresa que está no ramo de transporte ajuda transportando, a gente ajuda a classe médica, a gente está lá para apoiar o médico. A gente acredita no médico como transformação de vidas e para melhor servir aos pacientes. Então, o que mais a gente pode fazer? Vamos ajudar os médicos, e eles são voluntários ainda. São médicos voluntários vindos do Brasil inteiro para atender essa população de pacientes tão necessitados. Então, a gente doou o sistema, doou o medicamento, estamos ali acompanhando tudo o que está acontecendo e torcendo para que isso acabe rapidamente, né? Eu fico imaginando uma empresa, são quantos anos de empresa, Axê? 58 anos. 58? Esse ano a gente completa 58 anos. 58 anos. Eu imagino a questão de inovação de uma empresa do porte e no setor de saúde, né? Aliás, com pessoas que eu converso, tem algumas que falam que saúde talvez foi uma das últimas que inovou de certa forma, porque se a gente pegar outros setores como o financeiro, está anos-luz ali do setor de saúde, né? Até porque o Brasil virou ali uma fábrica de bancos digitais, de fintechs, e saúde demorou, de certa forma, para inovar. Embora todas as empresas farmacêuticas que eu converso, né, e que a gente recebe, inclusive aqui no Show Business, elas vêm, sim, com iniciativas de inovação. Tem uma explicação dessa demora, talvez, da inovação? É um setor talvez mais regulado, se bem que financeiro também é regulado, né? Bruno, eu queria olhar esse aspecto sobre um outro ângulo. Primeiro ângulo, assim, o setor farmacêutico, ele é responsável hoje pela longevidade de vida muito grande. Talvez uma das áreas que mais tem evoluído na humanidade foi a medicina, né? Então, eu acho que nós inovamos muito, né? O que acontece? Para você produzir uma nova molécula, um novo medicamento, os procedimentos de segurança para você ter garantia que aquele medicamento faz bem e não traz nenhum efeito colateral e não tem nenhum efeito adverso para o paciente, eles demoram muito tempo. Então a gente tem que fazer estudo clínico fase 1, fase 2, fase 3. Então para produzir um medicamento, uma nova molécula hoje, da hora que a gente concebe essa nova molécula, colocar essa molécula no mercado, no mínimo são 10 anos. 10 anos? 10 anos.
E hoje vocês têm vários que estão nesse período aí? Hoje nós temos 204 projetos em pipeline. A gente investe 5% da nossa receita em desenvolvimento de produto e a gente traz muita inovação, mas muita inovação. Então, eu acho que a indústria farmacêutica é uma das que mais inovou recentemente na humanidade como um todo, né? Se a gente pega a penicilina, né, que são os antibióticos, a penicilina fez a expectativa de vida, antes da penicilina, a expectativa de vida da humanidade era de 50 anos de idade. Hoje é de 80 anos de idade. Então, os antibióticos, que são medicamentos que hoje têm pouca inovação no segmento de antibióticos, porque é um produto barato e um projeto de inovação, ele gasta muito dinheiro e ele tem um risco grande de não dar certo, né? Então, a gente faz muitos projetos que chega lá na frente, ele não dá certo por uma questão A ou por uma questão B. Às vezes morre, às vezes você refaz, adapta, né? Então, eu digo assim, a média demora 10 anos. Talvez seja por isso que tem essa sensação. Mas eu queria ter esse olhar de que a indústria farmacêutica e o setor de saúde foi um dos que mais evoluiu na humanidade no último século. Você citou longevidade. O que tem vindo aí de novidades, de inovação mesmo em relação à longevidade? Seremos cada vez mais longevos? Seremos cada vez mais longevos. Hoje a gente tem tecnologia para cuidar de doenças e de patologias que a gente não tinha no passado. Então, há cerca de 20 anos, a gente tem molécula hoje que reduz o seu colesterol. Então, você toma um comprimidinho todo dia antes de dormir e você tem o seu colesterol controlado. Então, quantas pessoas deixaram de morrer de ataque cardíaco ou de problemas porque tem esse medicamento hoje que reduz o colesterol? Então, assim, a gente vai viver cada vez mais e cada vez melhor, porque a gente vai aprendendo. A medicina, remédio, é complexo. A gente vai aprendendo o corpo humano, a gente vai aprendendo. Então, a gente tem algumas grandes hoje doenças, né, câncer, que são doenças ainda que a gente não tem a cura, que a gente não chegou lá ainda. Então, a gente consegue dar qualidade para o paciente viver, muitas vezes, mas a gente está em busca da cura, né? A gente está em busca de achar a cura para essas grandes doenças. Vai vir logo isso? Olha, já tem terapias gênicas que já tem cânceres que deixaram de aparecer e não retornaram. Então, só que cada organismo é um organismo, reage de um jeito. Por isso que a saúde é tão complexo. Essa é a complexidade. Exatamente. A gente está falando de um setor muito complexo, né? Muito complexo. Porque cada um... Muito complexo. É um. É isso mesmo. Você está surpreendido aí com o setor? Dá para ver que você está apaixonado mesmo pelo setor. Totalmente apaixonado. Assim, trabalhar com saúde, trabalhar com medicamentos, trabalhar trazendo mais vida para as pessoas é algo que realmente apaixona, sabe? Agora, é importante avisar o nosso espectador, o nosso ouvinte, que embora essa paixão aí, você não é médico, você não é farmacêutico, você é formado em administração de empresas, embora antes da faculdade, na escola ainda, você já gostava de biologia, ciências biológicas, é isso? Exatamente. Na escola, na minha época, no colegial, você tinha que escolher, era humanas ou exatas ou era biológicas. E eu escolhi para biológicas, sempre tive... Assim, eu sou um apaixonado pela vida, né? A paixão pela vida é muito grande em tudo. Então, naquela época que eu escolhi, era o mais difícil, né? Eu falei, bom, vou fazer o mais difícil, né? Porque se eu fizer o mais difícil, eu vou estar preparado para o mais fácil. Essa era a minha cabeça. Mas depois eu fui fazer administração, fiz meu mestrado em administração, mas eu tenho hoje a sorte de ter colegas hoje no Axê que são craques em farmacêutica, farmacêuticos, médicos. A nossa equipe é uma equipe... A gente tem hoje, na área de pesquisa e desenvolvimento, 450 pessoas... Fico imaginando mesmo. Desenvolvendo produtos, fazendo os testes de estabilidade, fazendo formulações. Então, assim, a gente tem uma equipe incrível, assim, que está muito bem preparada. Você tem circulado aí não sei se pelo Brasil, ou por São Paulo, ou Grande São Paulo,
atrás de farmácia para ver o que as pessoas estão atrás? Você faz esse tipo de pesquisa? Eu faço bastante. Eu vou a campo, eu visito os nossos clientes. O Brasil tem 90 mil farmácias. 90 mil farmácias? 90 mil farmácias. É muita coisa. É muita farmácia. E assim, tem muita farmácia de bairro também, né? Tem bastante farmácia de bairro. Se a gente pegar o Brasilzão mesmo. Bastante farmácia de bairro, bastante farmácia independente. Tem as farmácias que são do associativismo, que são farmácias independentes, mas que seguem uma cartilha associativa. Tem as grandes redes de farmácia do Brasil, né, que servem cada vez melhor aos pacientes, querem se tornar um hub de saúde. A gente roda, tem que ir na farmácia, uma farmácia todo dia, pelo menos a gente tem que visitar. É mesmo? Uma farmácia todo dia, na hora de ir para casa, para numa farmácia e ver Todo dia? Todo dia. Ah, então é uma coisa que virou hábito. É uma disciplina. Para ver o que está acontecendo, para olhar os concorrentes. Exatamente. O brasileiro, ele está se cuidando mais? Ele está mais preocupado com autocuidado, com prevenção? Eu acho que sim, eu acho que não é um privilégio só do brasileiro, eu acho que depois da pandemia... Se você pegar mercados como o americano, a questão da prevenção é muito mais avançado que o Brasil. Verdade. Mas eu queria entender o brasileiro mesmo, se ele está mais preocupado. Eu acho que, de maneira geral, depois da pandemia, a gente acendeu uma luz para cuidar um pouco mais da saúde, né? A pandemia foi uma espécie de um chamamento, né? Vamos nos cuidar mais, vamos ter mais atenção. Então, a gente vê que vitaminas, minerais, cresceram o consumo, né, de suplementos, de vitaminas. Então, as pessoas realmente estão se cuidando mais, estão mais preocupadas com a saúde. Até porque a gente sabe que a gente vai viver mais, né? Se não acontecer um grande acidente, se não acontecerem coisas inesperadas, a expectativa de vida nossa é viver bastante. Então, se a gente vai viver bastante, vamos viver com qualidade, né? Você tem alguma referência, Zé? Na vida, na área de negócios? Essa é uma pergunta clássica que quem acompanha o show business sabe que eu vou fazer para os executivos. Quem é a sua referência? Você sabe que eu assisto o programa e vindo aqui fiquei pensando nisso, né? Falei, na hora que ele me perguntar a referência, o que eu falo, né? Você já veio pensando? E assim, eu não tenho uma referência, uma pessoa. Não, pode falar mais. Não, é porque eu acho que fala... eu acho que seria assim, sabe? Seria assim, idolatrar muito uma única figura, né? Então, eu acho que tem uma combinação, assim, de... O esporte me marcou muito, sempre fui atleta, então o esporte me marcou muito, a religião me marcou muito. Então, eu pego exemplos do esporte, né? Eu me lembro, quando eu era criança, a primeira Olimpíada que eu assisti, e eu vi uma pessoa quebrar o recorde mundial. Aquilo foi um negócio para mim marcante, porque eu falei, nossa, essa pessoa fez melhor do que era possível fazer. Então, essas referências do esporte, é no esporte que estão as minhas maiores referências, né? Porque a superação, é você poder fazer mais, é você poder entregar mais. Então, sempre fui muito guiado por isso. E a gente fica buscando propósito, né? Principalmente os jovens que estão começando sua carreira, ou está muito na moda falar de propósito, não, vou trabalhar com aquilo que eu gosto. Eu teria 2 recados para essa turma, por favor, né? Por favor, porque tem muito jovem que nos acompanha. Eu teria 2 recados. Primeiro, assim, a gente não faz só aquilo que a gente gosta, a gente aprende a gostar daquilo que a gente faz. Então, essa é uma coisa que a vida me ensinou. Eu aprendi a gostar daquilo que a gente faz. E segundo, a gente fica querendo buscar grandes propósitos. O meu propósito é muito simples. Em tudo que eu fizer, eu vou fazer a diferença. Eu vou na minha reunião do condomínio do prédio que eu moro, eu vou lá para participar da reunião, para fazer a diferença. Eu não vou lá para ser mais um. Então, o meu propósito é isso. Em tudo que eu for me envolver na vida, eu quero fazer a diferença para minha família, para a comunidade que eu tô, para a empresa que eu trabalho, para o país que eu vivo. Então, esse para mim acabou sendo, depois de tanto tempo procurando esse tal de propósito magnífico, mirabolante. Você achou um propósito simples. Em tudo que eu faço, eu vou fazer a diferença. Muito bem. Então, é simples, a vida é simples, a vida não é complexa, a gente complica aquilo que não precisa, né?
Eu sou um grande fã da execução. Da execução. Para mim, a melhor estratégia é a execução. Então, assim, faz bem feito e não pensa no que vem na frente. Faz bem feito hoje que as coisas acontecem, né? Muito bem, adorei, viu? Nós conversamos com Zé Vicente Marino, presidente da Axê, uma das maiores farmacêuticas do Brasil. Obrigadíssimo pela presença, Zé. Obrigado, muito obrigado. E olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e a gente volta no próximo bloco. Até já. E voltamos com o Show Business e vamos falar de franquias neste bloco, porque a francesa 5ASEC chegou no Brasil em 1994 com uma tecnologia que ainda não existia por aqui, a limpeza a seco. Em 30 anos de mercado, o Brasil virou o principal da companhia no mundo. E o CEO da operação no país é o Fábio Roth, que é o meu convidado. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, Fábio. Eu que agradeço o convite. Fábio, por que essa ideia da 5ASEC, uma ideia nascida na França, né, sediada na França, deu tão certo no Brasil? Primeiro porque, digamos que tínhamos aqui uma demanda reprimida, né? A tecnologia têxtil, ela já existia no país, mas muito das peças, das roupas, da vestimenta, tinha dificuldade no país de se tratar, né? Com o tratamento adequado da peça. Vis-à-vis, se você pegar uma seda, uma peça mais delicada, você não pode simplesmente jogar na água. Então, se tinha dificuldade das tinturarias da época, as lavanderias da época, de tratar essa roupa com o cuidado que ela merece. Por isso, quando a 5ASEC veio para o Brasil em 94, trazendo a limpeza a seco, né? Foi esse boom, foi esse crescimento meteórico da empresa. Ela cresceu, expandiu muito rapidamente, porque a própria indústria têxtil botava na etiqueta da roupa, ó, limpeza a seco dessa peça, e o consumidor não tinha onde se utilizar. Com a chegada da 5ASEC, com a tecnologia que ela trouxe da Europa, então facilmente o consumidor absorveu a tecnologia, quer dizer, o uso, enfim. E quando você chega em reuniões globais na França ou outros países, o pessoal deve estender tapete vermelho para você, né? É o principal mercado? Olha, não digo o tapete vermelho, mas a gente tem uma certa deferência, com certeza. Tem, porque... Inclusive, o que o pessoal está falando do Brasil? Inclusive, é difícil, às vezes, para o europeu entender assim, mas como que vocês tomaram a proporção que vocês têm brasileiro, né? Às vezes tem uma ideia distorcida, né, do consumo, da capacidade aquisitiva, né? A 5ASEC, digamos que ela está mais nichada para um público mais democrático europeu, enquanto aqui no Brasil é um público mais premium, a 5ASEC, até para o nível de serviço que ela entrega ao consumidor. Então, às vezes, é difícil para o europeu ele compreender isso. Agora, vocês cresceram no ano passado, de 2023, 11% no faturamento. O que se deve esse crescimento de vocês? Vamos falar principalmente desses últimos meses aí. Por exemplo, você falou muito em poder aquisitivo, né? Comparando Europa com o Brasil nessas questões de consumo, por exemplo, como lavar a roupa de casa. Perdeu aquela fama de que lavar a roupa fora de casa é só para a classe mais alta? Está perdendo. O consumidor brasileiro está percebendo que cuidar das roupas fora de casa, inclusive, é mais econômico do que fazer em casa. Alguma oportunidade, talvez eu já tenha lhe comentado, nós brasileiros, às vezes, não somos feitos, né, educados financeiramente desde pequeno a fazer conta. Quando eu assumi a 5ASEC aqui no Brasil, a primeira coisa é por que esse mercado ele é atrativo? Foi fazer conta. E aí eu descobri, resumidamente, explicando para você e para o teu público, que a economia no trato em relação casa, lavanderia fora, pode ser de cerca de 30% a 35%. E no Brasil, a penetração ainda do serviço de lavanderia é extremamente baixa se comparado ao mercado europeu. Então, dentro da população economicamente ativa, a penetração hoje está em torno de 6%. Então, veja o universo que se tem. E cada vez mais as pessoas estão entendendo isso, fazendo contas e vendo que, além da praticidade, da economia, da conveniência, né, ela tem essas facilidades.
Então, ela entende isso aí e começa a usar. Então, Agora, o mercado está crescendo muito por causa disso. Mas tem um impacto que eu fico imaginando dos novos apartamentos e prédios. Também. Que em cidades como São Paulo, né, grandes centros urbanos, você vê apartamentos aí minúsculos. Isso está tendo um impacto no setor de vocês? Está. Vamos segmentar um pouco para ficar mais claro para o nosso telespectador, né? Nós temos, primeiro, a crescente demanda do serviço especializado, vamos chamar assim, que é a lavanderia que faz de A a Z o serviço, né? Seja no aplicativo, via site ou própria loja, você recebe esse recurso em casa, você pode ir na própria loja, você pode solicitar no site e você tem toda a gama de serviços que uma 5A-SEC tem. Porém, do outro lado dessa segmentação, em virtude disso que você mesmo citou, menos espaços, tem empreendimentos que não tem mais o espaço de lavanderia dentro do apartamento, é embaixo, é na compartilhada e tal, e a crescente uso de serviços de autosserviço, as lavanderias autônomas, que é um complemento, não sei que você não compete diretamente com a especializada, mas é um novo nicho que está crescendo muito, em virtude dessa demanda. Né? Então, seja dentro de condomínios, seja na própria rua ou em centros comerciais. Eu queria voltar só a falar sobre esse sucesso brasileiro no setor, né? Principalmente na companhia, que é uma companhia europeia. Você já me contou, inclusive, em outras ocasiões, que o Brasil virou um hub de inovação da empresa no mundo. As outras pessoas, os outros países querem saber o que está acontecendo lá no Brasil em termos de inovação. Como é que se inova nesse setor, Fábio? Olha, primeiro ouvindo o consumidor. No nosso caso, primeiro ouvindo o consumidor, depois ouvindo o nosso franqueado. Né? 99% das nossas operações são de unidades franqueadas no país. Começou como franquia? Começou quando vocês chegaram em 1994 em São Paulo? Foi em São Paulo? Foi aqui em São Paulo. Quando nós chegamos em 94 em São Paulo, começou com unidades próprias, certo? E depois foi rapidamente. Rapidamente. Tá. Começou justamente para estruturar um modelo, para que o franqueado entendesse qual é esse modelo. Exatamente. Ali. Ver algo concreto funcionando. E aí, mas o core business da franqueadora é franquear, sendo redundante, é franquear. Né? Então, e aí, rapidamente a marca cresceu em todo o país. Mas você falou sobre o hub de inovação. De inovação. Ouvir o consumidor. Do consumidor e do franqueado. Exatamente. Nós temos comitês, além do conselho de franqueado que nós temos comitê de marketing e inovação, por exemplo. E ali nós discutimos algumas ideias que os próprios franqueados trazem a nós, outras através de pesquisas de mercado também, etc., que a gente também traz da nossa equipe internamente e a gente sempre procura algumas soluções. E eu sempre digo que inovação não necessariamente é reinventar a roda, mas às vezes é fazer o óbvio que ninguém está fazendo. É uma forma de inovar, de trazer uma solução muito próxima. Quer um exemplo prático disso? Por exemplo... Gostei desse negócio do óbvio que ninguém está fazendo, mas é só fazer direitinho o óbvio ali, né? Então olha só, vou te dar um exemplo muito, muito prático disso. Nós, até recentemente, e o mercado também se comportava e se comporta ainda assim, você ia numa lavanderia e tem lá um pacote, um combo para só camisas, roupas especiais, não sei o quê, uma infinidade, uma gama. Gente, o que o consumidor quer? Não quer pensar muito, ele quer praticidade, ele quer... E isso nós recebíamos no nosso suporte de atendimento ao consumidor, alguns franqueados relatando alguns feedbacks de consumidores, etc. Tal. Nós estamos na era da customização. Então, nós conseguimos criar um produto simples, não demandou grande investimento, a não ser pesquisa e fazer um design thinking com alguns consumidores e criamos o plano do seu jeito. Você pode lavar de A a Z qualquer peça, acessório, um tênis, uma injeção de uma bolsa, um capacete, etc., assinando um plano. Antes era tudo segmentado. Aliás, só a 5A-SEC tem esse produto, inclusive. Né? Mas dentro do mercado todo segmentado. Então, a camisa é esse plano aqui, o valor é esse. Mas eu quero na roupa do dia a dia, a bag, eu quero lavar um blazer. Não, blazer tem que ser um outro pacote. Cara, o consumidor não importa, ele é leigo. Então, assim, customize, facilite a vida do consumidor. Simplifique. Exatamente. Agora, a gente realmente vê uma proliferação aí de lavanderias, seja lavanderias como a de vocês, seja lavanderias em prédio.
Você acha que tem talvez uma bolha no setor de lavanderias? Olha, chega a ser uma dicotomia. Explico por quê. Primeiro, que mercado tem, ok? Demanda tem. Demanda tem e ela é crescente. Agora, não a qualquer custo a expansão de uma rede de franquias. O que a gente vê, principalmente no segundo semestre de 2018 para cá, o aparecimento, o surgimento de mais de 35 marcas de lavanderia, principalmente voltado ao autosserviço, que não existiam. E aí... Em pouco tempo. Quanto tempo? 5 anos. 5 anos. É média 5 anos. E aí vem uma preocupação com uma marca que é estruturada como nós, há mais de 30 anos. E nós somos, não é somente nós, mas as marcas mais tradicionais e mais estruturadas, a gente tem um critério de seleção de franqueado. Porque o franqueado ele vai casar conosco. Exatamente. Mas como é que é essa seleção? Já te respondo, só para não perder o raciocínio da primeira pergunta. Então, o que acontece? Eu acho que vai ser uma bolha. Você lembra das paletas mexicanas? Sim. Foi uma febre, né? Total. Foi uma febre. São Paulo, então, todo mundo só falava das paletas mexicanas. Quantas existem hoje? Entende? Não é que o mercado tinha, agora não tem mais. É que foi uma coisa sem análise de processamento, de referenciamento, colocava em qualquer lugar, não se media se teria ROI aquele investimento, né? Lavanderia também. Lavanderia é uma coisa muito complexa, não é tão simples como as pessoas pensam. Então não é qualquer ponto. Às vezes você está num ponto bom, mas não para aquele modelo de negócio. Teria que ser um express ou uma especializada, não um autosserviço e vice-versa. Então eu acredito de todas essas marcas e poucas vão ficar. E o critério de seleção, que não basta você assinar o cheque, aliás, ninguém mais assina cheque hoje em dia, né? Mas não basta fazer o Pix para comprar aquela franquia e receber aquele know-how que muitas vezes nem tem, certo? Não tem nem tradição, não tem nem história, não sabe operar. Né? Fez um plano de negócio lá e você sabe que o Excel, o PowerPoint aceita qualquer coisa, né? E aí, se coloca em qualquer lugar, muitas vezes a pessoa não vai ter o payback do investimento. A segunda pergunta era... Não, era justamente o processo de... Eu me empolgo aqui no show, entendeu? Vem muita novidade, vem muita ideia, e eu vou perguntando e me empolgo realmente, porque eu perguntei no meio da sua pergunta sobre o processo de seleção. Vocês analisam mesmo o... Exato. Nós recebemos aí muitos candidatos por mês. Aliás, na casa dos milhares, tá? Mais de 1.000, 1.500. Por mês? Por mês. Vocês divulgam quanto que é o aporte que tem que fazer? Nós partimos de R$180 mil. R$180 mil? Por modelo mais express, mais simples, até 500, 550 mil. 550 mil é o quê? Uma loja? É a loja padrão, a especializada, a maior, né? A maior estrutura. Mas daí esse 550 mil entra equipamento, o que é? Toda a montagem da loja. Equipamento, taxa de franquia, tudo. Capital de giro estimado também ali dentro. Tem treinamento também? Sim. Então, eu vou explicar como é que funciona o nosso processo de seleção. Nós recebemos isso aí, esse nível de leads, nessa quantidade de leads que eu te falei, passa... É muito relevante, né? Exatamente. Passa por um primeiro filtro da nossa equipe, que faz o contato com esse lead, entende ali as ambições dele, as perspectivas dele. Então, é um primeiro filtro. No segundo filtro, vai para um consultor de negócio nosso, que junto com esse consultor, esse lead, esse interessado, ele preenche uma ficha de qualificação. Essa ficha de qualificação é analisada internamente, ok? Para ver se tem alguns requisitos mínimos e depois esse candidato ainda vai passar por um DISC, por exemplo, um perfil comportamental, vai para um segundo nível de entrevista para a gente falar de gestão de negócio e aí é o momento em que a gente faz a antivenda, no nosso caso, porque muitas vezes ele vai ser dono do CNPJ, mas ele não é dono da marca. Então ele tem que ter o perfil de saber seguir processos, né? De ter alguém fiscalizando o trabalho dele, que ele é um empresário, mas ele tem que seguir normas e procedimentos de uma rede de franquias, né? Então a gente faz uma antivenda. Que talvez para muita gente não deve ser fácil, né? Com certeza não é. Né? Você tem que saber trabalhar em equipe ali nesse sentido. Como é que vocês fazem com um franqueado que não está indo bem, que está dando problema, está dando prejuízo? Vamos lá. Dependendo do caso, a gente sempre tenta trazer esse franqueado para o jogo. Então, se a gente fica, por exemplo, que ele está tendo algum problema na questão de qualidade, indicadores de qualidade, que isso vai depois reverberar na própria... Na venda, na procura de clientes. Exatamente, perda de base de clientes, no faturamento dele, etc. A gente procura, através do nosso consultor de negócio, trazer ele para o jogo. Seja
reforçando o treinamento, seja traçando um plano de ação para corrigir algum gap, e esse plano de ação ele tem os pontos de checagem para ver a evolução. Se porventura, normalmente 95% dos casos a gente resolve assim. Naqueles outros 5%, a gente vai passar um estágio acima, e já envolve a diretoria, por uma conversa mais direta com esse franqueado, né, e um plano de reversão. Se ele não seguir esse plano de reversão, em última análise, em última instância, o contrato dele pode não ser renovado. Nós temos um programa de excelência dentro da rede que tem uma pontuação. Inclusive, um dos critérios para a gente renove o contrato desse franqueado é que ele tem uma pontuação mínima dentro desse programa de excelência. Se ele não tiver, se estiver indicando essa pontuação abaixo do esperado, próximo do contrato, a gente vai tentar fazer um plano de reversão. Mas, em última análise, olha, no último ano nós tivemos um caso apenas. Entendi. São 30 anos no Brasil e você, Fábio, está há 8 anos na empresa? Completar 8 anos aqui. Como presidente. Exatamente. Mudou muito o perfil do franqueado de vocês nesse tempo? Olha, da minha chegada, com certeza mudou, eu diria 100%. Mas o quê? Por exemplo, idade? Não, no nosso critério de seleção, eu diria. Tá? A idade também mudou um pouco. A gente vê mais jovens hoje procurando. Jovens, isso, mais jovens procurando. E muitas mulheres também. Tá. Antes nós tínhamos um público, antes de 2016, antes da minha chegada, um público mais predominantemente masculino. Hoje a gente vê um público mais jovem, na faixa aí a partir de 25, 28 anos, já querendo empreender, principalmente no autosserviço, né? E mais mulheres empreendedoras também, que é muito bom, porque a mulher, às vezes, ela tem um olhar mais detalhista, mais qualitativo, isso é muito bom para o segmento. Agora, ser empreendedor, por que a franquia é um dos maiores caminhos aí para quem quer empreender? Olha, na minha opinião, porque eu acho que o modelo de franquia oferece menos riscos. Porque mais segurança, você está falando. Oferece mais segurança. Não que não tenha risco. Sim. Qualquer negócio sempre vai ter uma taxa de risco. Você mesmo falou que se você colocar em determinado local que não tenha demanda, né, ou que tenha um perfil diferente, você pode realmente... Vira não vingar, com certeza. Então, assim, não que não tenha risco, mas o modelo de franquia, a gente propicia, assim, alguém já navegou esse mar, alguém já conhece a bússola, o norte, já conhece as coordenadas e vai poder te passar esse know-how para você não empreender do zero. E vai ter um suporte permanente. Uma franqueadora, ela está sempre suportando desde o desenvolvimento de produtos, publicidade, propaganda, treinamento, capacitação. Então, você saber que você tem alguém por trás te suportando, dá muita tranquilidade para o empreendedor seguir o seu caminho de sucesso. E se ele tiver esse espírito de trabalhar em conjunto com a franqueadora, então a taxa de sucesso ela é altíssima, né? Ô Fábio, qual que é a pergunta que você mais escuta dos seus franqueados? Quais são as tendências do futuro? E você tem a resposta? Nem sempre. Nem sempre. Me fala uma resposta aí de tendência de futuro, Fábio. Porque assim, a preocupação dele, assim, teremos mercado para frente? Eu digo, olha, nós podemos até mudar nosso core business. Eu pergunto para o franqueado assim, qual é o nosso core business? Lavar roupa. Eu digo, não. Lavar roupa é o meio. Nosso core business é solucionar a dor do cliente em relação ao seu têxtil, à sua vestimenta. Que hoje é lavar roupa, que hoje é fazer um embelezamento da roupa, é fazer uma impermeabilização, etc. Acredito eu que uma tendência de futuro é que a gente continue usando roupas. Talvez vai mudar o tecido, talvez vai mudar o código de vestimenta. Susto, hein? Né? Continuar usando roupa, eu acredito que sim. Vai ser uma tendência, né? É uma tendência. Mas talvez vai mudar. Novas tecnologias de tecido estão surgindo, né? O código de vestimenta vai mudando. Por exemplo, vou dar um item clássico dentro da lavanderia. Até o início dos anos 2000, qual era o item, a peça mais lavada dentro de uma lavanderia? Qual? A gravata. É mesmo? A gravata. Em termos de volume, era um item mais vendido. Aí pergunta-se onde está a gravata na curva ABC hoje. Nem aparece. Porque o dress code vai mudando ao longo dos tempos. É o comportamento de uma sociedade, né? E vai continuar mudando. Vai continuar mudando. Hoje é qual? Qual o produto que mais... Hoje, o que mais roda é camisa.
Camisa. Mas ela vem apresentando um declínio. Tá. Porque vem mudando também a questão da formalidade para algo mais casual. Tá. Mas quer dizer, outras peças vão subindo. Você está falando que o perfil aí é masculino, né? Porque você está falando que no passado gravata era o principal, já não é mais, já nem aparece mais. Agora é a camisa. A camisa que vem caindo, mas a blusa feminina está ali nos top 5. No top 5. Está ali no top 5. Quer dizer que essa é a pergunta que você mais escuta, de tendência... O franqueado quer saber assim, o meu negócio, ele tem futuro, ele vai crescer, vai desenvolver, então sempre é uma preocupação do franqueado. Que é difícil também essa resposta, né? Porque todo mundo quer saber qual vai ser o próximo passo lá na frente. Né? A pergunta de $1 milhão. E vocês têm uma área aí que pesquisa, ou você mesmo, Fábio, pesquisa aí tendências, assim, ou ideias que podem gerar novos negócios? Nós temos um núcleo dentro da empresa que chama-se inteligência de mercado. Tá. Então, além de monitorar o mercado, etc., também fazer essas pesquisas. Mas também é uma atribuição dos executivos estar atento ao que acontece no mercado, né? Então, a gente participa de feiras no Brasil e fora do Brasil, sempre olhando o mercado como um todo para a gente identificar tendências ou, inclusive, trazer novidades para dentro do país, né? Vocês estão com quantas unidades hoje? Mais de 500, né? O grupo, assim, 575 hoje. 500 e contando. 575. E contando. Porque é isso que eu ia perguntar para você. Planos para este ano. Não vamos falar de futuro como seus franqueados estão falando, né? Querendo saber como é que vai ser daqui a 10, 20 anos. Vamos falar desse ano. Quais os planos? Nós temos um sonho que nós colocamos recentemente, que é atingir a marca de 600 operações. Grupo. 600. Vai bater, será, Fábio? Acreditamos que sim, antes de chegarmos no final do ano. Mas eu prometo para você, assim que nós atingirmos as 600, nós vamos te avisar. Por favor, hein? Por favor, manda essa mensagem para cá. Pra gente comemorar. Esse ano está sendo bom? Olha, o mês de maio a gente sentiu uma pequena retração. Até abril, formidável, espetacular. No mês de maio sentiu uma pequena retração. Junho nós começamos, agora é muito recente, no dia 5º dia, né, do mês, começamos com a tendência de outrora, de até abril. Maio, talvez porque teve um feriado a mais, menos dias úteis, pode ter impactado um pouco, mas nós estamos crescendo 2 dígitos, né, em relação ao mesmo período do ano passado, apesar disso. Eu falei aqui no começo desse bloco que vocês cresceram 11% em 2023. Vocês têm uma meta aí para esse ano? O patamar é próximo, de 11%, 12%. 12%. Nós estamos com 10%, um pouquinho abaixo do nosso patamar. O que é audacioso, né? Porque vocês estão crescendo a taxas relativamente... Não basta ser líder do mercado, a gente tem que se manter líder do mercado. Para a gente se manter líder do mercado, a gente tem que crescer acima da média. E como é que vocês lidam com a concorrência, Fábio? Com muita naturalidade. Acho que a concorrência é muito saudável, né? Porque não nos deixa nos acomodarmos. Né? Então, saber que a concorrência está indo bem, quem sabe também... está buscando inovação e tal, isso é uma mola propulsora para a gente continuar nos desafiando e buscando a manutenção da nossa liderança. Porque, na verdade, como você falou, está surgindo marcas aí de lavanderia o tempo todo. O tempo todo, exatamente. Então... Agora, Fábio, você tem uma referência aí no mundo dos negócios, na vida? Não precisa ser do universo de lavanderia, não, viu? Você deve respirar lavanderia, né? Sim, tem que ser, né? Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Olha, eu estou sempre acompanhando de forma bem eclética o mercado, o mundo dos negócios. Então, assim, a gente sempre aprende no mundo dos negócios o que fazer e às vezes do que não fazer. Então, desde de estudar Elon Musk, Bezos... Os grandes, assim, às vezes a gente olha os pequenos também, que tem muito case bacana. Né? Dentro do segmento de franquias também, eu não olho só para limpeza e conservação, que é o nosso segmento, mas alimentação, cosméticos, etc. E aí, nesses encontros que a gente tem de franquias, a gente encontra os colegas franqueadores também e troca ideia. E é uma coisa muito bacana, quem foi que falou? Acho que foi o Jorge Paulo Lemann. Perguntava para ele um dia se ele estiver assistindo agora, ele vai lembrar. Em alguma entrevista perguntava para ele inovação, ele disse, a gente copia melhorando. A gente copia? Melhorando. Sim. Ele falou isso. Né? E é verdade, porque, como eu falei, a inovação nem sempre é reinventar a roda. Às vezes é fazer o óbvio, às vezes vem uma ideia que, às vezes, de outro segmento, alimentação, cosméticos, beleza, sei lá.
Mas essa solução eu posso adaptar ao meu negócio e, inclusive, eu posso até melhorar essa solução e traz para dentro. Então, a gente tem que estar olhando o mercado constantemente. Você sabe que tem muito convidado aqui do Show Business que fala isso, né? Eu assisto o teu programa toda quarta-feira e domingo, porque eu vou pegando as ideias dos executivos para aplicar dentro da minha empresa, nem que são outros setores, mas que são ideias que podem solucionar, de certa forma, a dor naquele momento de uma companhia e de uma empresa. Só para finalizar, Fábio, por que você acredita que o brasileiro está cada vez mais interessado em empreender? Bom, acho que o brasileiro tem a essência nata de empreendedorismo. Talvez o Brasil seja um dos países que mais empreende, apesar das dificuldades, da burocracia que a gente tem no país, você sabe, uma carga tributária extremamente dura, né? Uma burocracia, encerrar uma empresa é muito mais complicado, né, que abrir, enfim. Eu acho que o brasileiro tem esse espírito dentro dele, né? Eu acho que isso já chega a ser um pouco cultural. E também com uma diversificação, muitas vezes de investimento. Eu tenho investidores que vêm procurar outro serviço para rentabilizar mais o seu capital. Às vezes é melhor, ele é um investidor mais moderado, então, renda fixa e tal, se eu botar nesse negócio, rentabiliza mais o meu capital. Não necessariamente eu preciso estar full time dentro desse negócio. Enfim, então diversificar a renda é um dos motivos. Ter a sua independência financeira, né? Ter sua independência de vida. Então, eu acho que os motivos são vários, mas principalmente eu diria que a natureza do brasileiro mesmo é uma natureza empreendedora. Não tem aqueles memes que a gente vê aí nas mídias sociais, se agora chama a NASA? Você já viu isso? Claro. Então, é isso. A NASA tem que estudar o brasileiro. Estudar o brasileiro. Então, o brasileiro, ele é muito criativo, ele traz muitas situações e aí o empreendedorismo está na veia. Nasce ali. Uma coisa muito natural. Nós conversamos neste bloco com Fábio Rotz, o CEO da 5ASSEC, uma empresa francesa, mas que o Brasil é o principal mercado no mundo. Obrigado pela presença. Obrigado você. Aqui em nosso estúdio, Fábio. Foi ótimo. Obrigado. E o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.